Hoje nós vamos falar sobre como lidar com as mentiras e evitar as frustrações do dia a dia. Caso você não me conheça, meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamento e eu ajudo as pessoas a ter uma boa convivência, principalmente ao lado daqueles que ama como filho, na maioria das vezes o marido ou a esposa, tá? Então, esse conteúdo aqui é voltado para quem quer, primeiro, entender melhor as pessoas à sua volta, por que essas pessoas mentem de vez em quando, e também eu vou você vai entender melhor, assim, por que você mente também. Eu sei que você tem suas motivações, todo mundo mente, não fique frustrado, não fique chateado porque eu vou falar isso, mas de certa forma, todo mundo mente, querendo ou não. Tem pessoas que são sacanas mesmo, mentem por maldade, mas você mente também pelos seus motivos, eu vou falar sobre isso. E essa apresentação aqui, essa palestra aqui, tem o objetivo principal de ajudar você a entender melhor as outras pessoas, lidar com as mentiras, lidar com as frustrações que acontecem por conta desse tipo de situação e conseguir ter uma boa convivência com as pessoas à sua volta, mesmo frente às mentiras que elas contam. E, obviamente, também você vai começar a entender melhor por que as pessoas contam essas mentiras. Eu tenho certeza que essa palestra pode te ajudar bastante, caso você queira realmente aprender por que as pessoas fazem o que fazem e como você pode lidar melhor com certas situações, em especial aqui nessa palestra sobre as mentiras. Perfeito? Como lidar com as mentiras e evitar as frustrações do dia a dia? Veja bem, o que você vai aprender nessa palestra aqui especificamente? Primeiro, você vai começar a entender por que as pessoas mentem, o que leva as pessoas a mentir. Segundo, você vai entender por que você sofre, por que você se sente mal, por que você não gosta quando as pessoas contam uma mentira para você, quando você descobre que aquilo é mentira. Tá? Você vai entender também como se controlar frente a esse tipo de situação, porque eu sei que é frustrante, que às vezes é até decepcionante. E eu vou te dar aqui um presente que vai te ajudar a lidar com essas mentiras. Esse presente é um exercício que você vai poder fazer e ele vai te ajudar a lidar com essas situações, perfeito? E no final da palestra eu vou apresentar para você um passo a mais que você pode dar para você conseguir evitar as frustrações do dia a dia e melhorar a convivência com as pessoas que você ama, perfeito? Agora, para quem que é essa palestra? Primeiro, é para aquelas pessoas que quer de fato aprender a evitar as frustrações e as decepções que acontecem por conta das mentiras que contam para você. É também para aquelas pessoas que querem saber como lidar melhor com essas mentiras para evitar ainda mais problemas, ainda mais conflitos, ainda mais divergências dentro de um relacionamento. Seja com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido ou esposa, talvez com o seu filho, talvez com os amigos, tá? Porque quando você entende essa dinâmica do porquê que as pessoas mentem, o que leva as pessoas a mentir, por que você faz isso de vez em quando você entende melhor essa dinâmica, o que está por trás disso, você passa a ter uma visão um pouco diferente e você passa a saber lidar melhor com essa situação. Consequentemente, isso vai ajudar no seu relacionamento, seja qualquer tipo de relacionamento que você queira melhorar, tá? Também é para quem deseja entender melhor as pessoas à sua volta e as suas motivações, perfeito? Agora, por que as mentiras nos afetam tanto em certas situações? Vê, tem gente que mente para você e você, mentiu, beleza, você não dá tanta bola para isso, como se você não se importasse muito com a situação, com a mentira ou com a pessoa. Mas tem certas situações em que aquilo te afeta muito. Talvez porque você se importe muito com a pessoa, porque talvez você confie muito naquela pessoa e aquela pessoa acaba mentindo para você e aquilo acaba sendo muito doloroso. Talvez porque a pessoa que está mentindo ou a situação em questão é uma situação muito, muito importante para você ou muito dolorosa para você. Então tem várias questões aí que estão envolvidas nisso. Então por que algumas mentiras, algumas situações te afetam mais do que outras situações? Vê, a maior fonte dessa frustração, às vezes da raiva, às vezes da tristeza que você sente, quando você descobre a mentira, vem das suas expectativas que você tem sobre aquela pessoa ou sobre a situação. Por exemplo, se você tem uma expectativa muito grande, por exemplo, é o seu marido ou a sua esposa que mentiu para você, a expectativa sua
muito provavelmente é de que o seu marido ou a sua esposa diga verdades para você, que ele não minta, que ela não minta. Porque você confia nessa pessoa, você quer que essa pessoa seja sincero, honesto com você. Aí quando essa expectativa é muito grande, e a pessoa acaba mentindo, seja pelo que for, você acaba se sentindo, isso acaba te afetando mais. Tá? Você acaba ficando mais triste do que se fosse um amigo ou um colega que você não vê muito. Né? Isso acaba te afetando mais. Outro motivo é porque, na maioria das vezes, nós não entendemos muito bem o comportamento das pessoas à nossa volta. Por isso que essa palestra é voltada bastante para você entender por que as pessoas mentem. Se você não entende muito bem o comportamento das pessoas, quando essas pessoas fazem um comportamento que você não concorda, que você não acha muito legal, que você não acha muito bacana, isso tende a te frustrar bastante. Porque a gente sempre acaba se perguntando, nossa, por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? E como você não vai adivinhar, como você não vai descobrir, na maioria das vezes, um porquê da pessoa ter agido daquela forma, você vai acabar ficando bastante frustrado, porque o seu objetivo, quando você pergunta por quê, você se pergunta, ou quando você pergunta para outra pessoa, por que fez isso, é porque você quer saber, independente se isso vai te ajudar ou não, mas você quer saber. Então, também tem o fato de que quando descobrimos uma mentira, nós temos uma tendência de fazer o pior tipo de julgamento possível sobre aquela pessoa que mentiu ou sobre a situação. Ou talvez sobre a mentira mesmo. Vê, quando a pessoa mente para você, quando alguém mente para você e você descobre que aquilo é mentira, é muito provável que você faça um julgamento ruim da pessoa ou da situação. Você pense mal da pessoa, você pensa que a pessoa quer te sacanear, você pensa que a pessoa só quer te enganar, você pensa que a pessoa não gosta de você, que a pessoa não se importa com você, sabe? Esse tipo de julgamento. Se você descobre uma mentira, muito provavelmente você faz esse tipo de julgamento. E esse tipo de julgamento faz você ser muito mais afetado pela situação, pela mentira. Tá? Se você não fizer esse tipo de julgamento, é muito provável que a mentira em si, a situação em si, vai te afetar muito menos, certo? Agora, o que você tem que entender é que você não é culpado pela mentira do outro. Vê, você não pode controlar o que o outro faz, o que o outro fala, ou o que o outro deixa de fazer. A única coisa que você de fato pode controlar é você. Como que você vai tentar ou vai querer controlar o outro? Então, se o outro mente para você, é claro, é ruim para você, você não se sente bem, é chato, é desconfortável, mas não é sua responsabilidade a mentira do outro. Vou fazer um adendo aqui, deixar bem claro uma coisa. Talvez você faça alguma coisa que leve o outro a mentir, mas o fato dele mentir em si não é de sua responsabilidade, porque ele tem a escolha de não mentir ou mentir, e essa escolha quem faz é ele. Você pode falar, fazer alguma coisa que que influencia ele a mentir para você, seja porque ele tem medo, seja porque ele quer conter alguma coisa tem nisso aí. Depois eu vou falar bastante disso mais para frente, das motivações da mentira. Mas vê, você não pode controlar o que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro fala ou deixa de falar. Então, se ele mente, a responsabilidade pela mentira em si é dele. Ainda que você tenha influenciado de alguma forma, com alguma coisa que você fez ou falou, ainda que você tenha influenciado ele a mentir, a responsabilidade da mentira é de quem mentiu, e não sua, no caso. Vê, nós podemos controlar apenas o que nós fazemos. Então, enquanto a responsabilidade da mentira do outro, a responsabilidade pelas reações da mentira que você ouviu é totalmente sua. Então, se alguém mente pra você, digamos que uma amiga mente pra você, e você fica muito puta da vida e resolve bater nessa sua amiga. Vê, você não é responsável pela mentira que a sua amiga contou, mas você é totalmente responsável por você ir lá e bater na menina, na mulher, sei lá. A mesma coisa o marmanjo que decide bater no amigo ou numa pessoa específica, no patrão, sei lá, porque o patrão mentiu, porque o amigo mentiu. A mentira não é sua responsabilidade, mas a sua reação perante isso é. Tá certo? Agora, você pode aprender a ter reações mais adequadas e benéficas para você mesmo e para as pessoas à sua volta. Vê, a mentira só é possível num contexto de convivência, de relacionamento. Não tem como você mentir sozinho, você mente para outras pessoas, é óbvio.
Também tem algumas situações em que você mente para você mesmo, mas vou deixar isso para outro contexto, outra palestra, outro dia. Vamos ficar aqui só na ideia de uma pessoa mentir para outra, tá? Então, vê, toda a convivência, todos os tipos de relacionamento estão sujeitos a tudo. Estão sujeitos a mentira, estão sujeitos a alegrias, estão sujeitos a abraços e amor e traição e raiva e tudo. Todo relacionamento está sujeito a esse tipo de coisa. Então você precisa aprender, você deveria até aprender a se controlar, a reagir de uma forma mais adequada, para que quando certas coisas aconteçam, no caso nosso aqui é uma mentira, você consiga reagir da melhor maneira, para que a situação não fique ainda pior, tá? Agora, o que esse conteúdo aqui, dessa palestra específica, se propõe a fazer para você que está acompanhando, para você que deseja de fato entender essa situação da mentira e das motivações das pessoas? Vê, esse conteúdo aqui vai ajudar você, primeiro, a se sentir bem, ou talvez não se sentir tão mal, frente a esse tipo de situação, ou seja, a uma mentira. Porque eu sei que às vezes, acredito que seja o caso aqui, se você está vendo isso, acredito que seja o caso, que a pessoa mente para você e você perde, às vezes você perde o controle, você fica com raiva, às vezes você fica decepcionado com a pessoa, e isso pode afetar muito o seu relacionamento com essa pessoa, em especial se essa outra pessoa que mentiu para você é uma pessoa muito próxima. Vou tratar aqui bastante do caso de casamento, namoro, ou seja, um relacionamento conjugal, tá? Esse conteúdo aqui também se propõe a ajudar você a ter reações e comportamentos mais adequados e positivos frente a essas situações. Vê, não existe fórmula mágica. Você não vai ver essa palestra aqui agora e 5 minutos depois, pronto, sua vida está transformada e você é uma outra pessoa e a sua vida vai ser melhor de hoje em diante e ninguém mais vai mentir para você, não tem nada disso. Essa palestra aqui se propõe a entregar para você um conteúdo que pode te ajudar. Agora, o que você vai fazer com esse conteúdo é que vai gerar ou não mudanças positivas na sua vida. É o que você vai fazer com esse conteúdo que pode te ajudar ou não, perfeito? Também esse conteúdo aqui pode ter a intenção de ajudar você a ter um dia melhor, evitando as frustrações por conta dos mentirosos que estão à sua volta. E pode acreditar, vou falar bastante sobre isso depois, mas tem muito, viu? Tem muito. Agora, o que esse conteúdo não vai ajudar, não vai fazer por você? O que esse conteúdo não se propõe a fazer? Primeiro, ele não vai ajudar você a descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Esse conteúdo aqui é para ajudar você a lidar melhor com a mentira em si. A pessoa mentiu, você descobriu que a pessoa mentiu, pronto. Agora esse conteúdo vai te ajudar. Existem situações, por exemplo, análise comportamental, quando você aprende a analisar microexpressões, você pode acabar descobrindo se a pessoa está mentindo para você, mas sinceramente, eu já estudei bastante sobre isso, já tentei aplicar certos ensinamentos sobre isso, mas é bastante difícil, tá? Normalmente a nossa intuição tende a estar 50% certa e errada. Não é tão difícil você descobrir uma mentira, em especial se você conhece muito bem a outra pessoa, certo? Então esse conteúdo aqui não se propõe a te ajudar a descobrir se a pessoa está mentindo. Ele se propõe a te ajudar depois que você descobre que a pessoa mentiu para você, perfeito? Esse conteúdo aqui também não se propõe a trazer soluções para você resolver a situação. Tipo, seu filho mentiu para você sobre a nota do boletim da escola. Pô, você descobriu que ele mentiu, esse conteúdo não vai ajudar você a resolver a situação, vai ajudar você a lidar com a situação, perfeito? E o que eu vou apresentar aqui são 3 passos que vão ajudar você, 3 passos para você lidar com as mentiras e as frustrações do dia a dia. 3 passos. Por que 3 passos? Porque não é muita coisa e também não é pouca coisa, tá? E eu sei que você pode colocar em prática, você pode aplicar isso no seu dia a dia. Eu tenho certeza disso, até porque não são coisas difíceis, são coisas bem simples de se fazer. Bem, então 3 passos para lidar com as mentiras e evitar as frustrações do dia a dia. Primeiro, esse aqui você tem que entender muito bem, tá? Você tem que entender, não, você tem que aceitar isso aqui, porque é a realidade. Você precisa entender por que as pessoas mentem. Eu falo bastante sobre isso aqui nas aulas que eu dou, de vez em quando os alunos pedem para falar sobre isso, e é uma coisa interessante e importante de você entender, caso você queira de fato aprender a lidar com as mentiras das outras pessoas.
Vê, nada é tão simples quanto parece, nada é tão simples quanto você acredita ser. As coisas normalmente são muito mais complexas. E em especial no que diz respeito ao comportamento, o comportamento das outras pessoas. Vê, quando você fica se perguntando por que a pessoa fez isso ou aquilo, por que a pessoa mentiu para mim, por que a pessoa mente, essa pergunta diz respeito à sua vontade de entender as motivações da pessoa, do porquê que a pessoa faz o que faz. E essa é uma pergunta, por que a pessoa fez isso ou aquilo, é uma pergunta das mais difíceis de serem respondidas, porque existem N variáveis. Mas eu vou tentar apresentar para você alguns pontos importantes aqui, certo? Vê, a mentira é quase sempre vista como algo ruim, algo que deve ser evitado. Mas, vê, nada é tão simples como eu estou falando para você. Vou te fazer uma perguntinha. Você já mentiu alguma vez? E outra pergunta. Você já mentiu exclusivamente para sacanear outra pessoa? Você já mentiu exclusivamente porque você é uma pessoa ruim e queria fazer mal para outra pessoa? Acredito que não. É óbvio, tem pessoas ruins para todo lado, tem pessoas que não valem nada e que vão tentar te sacanear o tempo todo. Tem. Paciência, aceite isso. Eu vou falar sobre isso depois. Mas na maioria das vezes não é o caso, tá? Você deve aceitar... você não deve aceitar a mentira, mas você precisa aceitar que a pessoa que mentiu não é necessariamente má ou ruim. Quem mente não é necessariamente uma pessoa que mente para te sacanear. Não é uma pessoa que mente para te fazer mal. Ela tem as motivações dela. Digamos que o seu marido mentiu para você. O seu marido talvez ele tenha feito algo errado, ele tenha feito algo que não te agrada, ele tenha feito algo que não deveria fazer. E ele mentiu, certo? Talvez o que ele fez seja algo muito ruim, o comportamento dele, as ações dele. Mas a mentira em si não seja uma coisa ruim, não seja por ele ser ruim, certo? Eu vou explicar mais isso mais pra frente. O que você precisa entender é que tem gente que é sacana mesmo, tem gente que é canalha mesmo, e essas pessoas, certas pessoas, algumas pessoas, e ainda bem que é a minoria das pessoas, essas pessoas vão mentir para você, vão tentar te derrubar, vão tentar te fazer mal, vão tentar te sacanear, e você tem que aceitar isso. Não aceitar que as pessoas aceitar o que as pessoas vão fazer, não, mas aceitar que existem esse tipo de pessoa, que essas pessoas estão por aí. Eu tenho certeza que você conhece gente que faz só por maldade, que só pensa em derrubar os outros, que só pensa em fazer mal para os outros. Paciência, você não pode controlar essas pessoas. O que você pode fazer é aceitar, poxa, essas pessoas estão aí, e agora eu tenho que lidar com isso. Não tem o que você fazer. Se você conseguir aceitar isso, as coisas já vão ficar menos complicadas para você. Porque, você aceitando certas coisas, você vai parar de se perguntar, por exemplo, por que acontece isso, por que acontece aquilo. E você vai focar muito mais em como resolver aquilo. Um dos maiores problemas que nós temos é que o nosso foco, na maioria das vezes, está no problema, está naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não controla, naquilo que a gente não pode fazer para resolver, não pode fazer nada para resolver. Agora, se você deixa de ter foco nessas coisas que você não pode resolver e passa a ter o foco nas coisas que você pode resolver, as chances são muito maiores de você conseguir superar os problemas, de você conseguir lidar com as situações ruins que acontecem no seu dia a dia. Tá? Aceite que tem pessoas que são canalhas e vão te fazer mal. Paciência. Tem gente assim, aceite isso. Não dá para saber quantas pessoas, mas são a minoria. Digamos que sejam 10%. Tá, vamos fingir que é isso aí, certo? Esse aqui é o ponto mais importante de tudo que eu vou falar aqui. Entenda que todo mundo mente, uma hora ou outra. E agora? Você também mente. Não porque você é uma pessoa má, mas porque acontece. De vez em quando você sente a necessidade e você precisa mentir, seja para você se salvar de algum problema, seja para você evitar um problema, seja para você, sei lá, ou você nunca mentiu. Pergunto para você aqui, você já mentiu alguma vez? Você já mentiu? Acredito que sim. Se você tem mais de, 3 anos de idade, já sabe falar, provavelmente você já mentiu. Então, se você mente, pode acreditar, todo mundo mente. E se todo mundo mente, poxa, o que você precisa saber, o que você precisa fazer é aceitar que esse tipo de coisa vai continuar acontecendo na sua vida. Agora, você pode ficar puto da vida, putaça da vida, muito chateada, muito frustrada porque todo mundo mente,
Ou você pode pensar assim, isso acontece, é melhor eu aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com as mentiras, aprender a lidar com as pessoas que mentem, aprender a lidar com esse tipo de situação. E é isso que esse conteúdo aqui se propõe a fazer. Ajudar você a talvez virar uma chavinha aí na sua cabeça para que você consiga lidar melhor com essas situações. Então, entenda, todo mundo mente. Tem gente que mente mais, tem gente que mente por motivos ruins, digamos, para sempre sacanear os outros ou para sempre ter vantagem sobre os outros. Mas na maioria das vezes, as mentiras não são para serem ruins, não são para fazer mal, tá? Na maioria das vezes. Só que, como eu já falei, tem gente que é canalha, aceite isso. Um problema aqui, e que você deve evitar isso, é que se você acredita que a mentira é sempre ruim, é sempre algo ruim, é algo que deve ser temido, isso vai ser um problemão para você. Porque toda vez que alguém mentir para você, você vai perder o controle daquilo que você vai fazer, você vai... sabe, o que você tem que fazer é, aceite, vão mentir para você. Aceite, tem gente ruim, mas aceite também que tem pessoas, aceite também que a maioria das pessoas não mente por ser ruim. As mentiras não são para te sacanear, perfeito? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o porquê que as pessoas mentem. Mas, se para você a mentira é sempre algo ruim, é algo que deve ser temido, é algo que não deve ser feito, é só você pensar um pouquinho. Se a mentira é sempre ruim e quem mente é sempre ruim, o que dizer de você que mente de vez em quando também? Você é ruim? Você é uma pessoa má? Você é uma pessoa que só quer saber do mal para os outros? Acredito que não. Então veja bem, a mentira, as pessoas mentem. Eu vou explicar o motivo daqui a pouco. Mas não considere que a mentira é sempre algo ruim. Tente tirar isso da sua cabeça. As motivações das pessoas vão além daquilo que você imagina, vão além daquilo que você acredita. Tá? Cada pessoa tem uma motivação diferente para fazer o que faz. Certo? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, para você entender como que funciona a mentira e por que as pessoas mentem e como que as pessoas, digamos, as motivações das pessoas, eu quero que você faça um exercício mental aí, tá? Você sabe que existiu o nazismo. O nazismo, caso você não saiba, o nazismo foi próximo da Segunda Guerra Mundial e onde os alemães faziam campos de concentração para matar judeus, basicamente. Colocavam eles lá e mataram 6 milhões de judeus, quase que um extermínio de uma raça toda, de um grupo de pessoas, certo? Qual que é o exercício mental aqui? Imagina que você vivia ou vive na Alemanha nazista. Só imagine isso, tenta se colocar nessa situação. E na Alemanha nazista, você é um alemão, você mora lá na Alemanha nazista. Você é um alemão, uma alemã, você é uma pessoa de lá, você nasceu lá. E a Alemanha nazista perseguia judeus, certo? Um dia você está na sua casa, tranquilo, e uma pessoa bate na porta da sua casa. Quando você abre a porta, você vê que é um amigo seu ou uma amiga, que esse seu amigo é um judeu. E ele fala para você assim, fulano, deixa eu entrar aí na sua casa e me esconder aqui. Por favor, deixa eu me esconder, porque o exército alemão está caçando os judeus e vão me levar embora, vão me matar. Então você fala para o seu amigo, tá, tudo bem, se esconde aqui. Beleza, você escondeu ele lá porque ele é seu amigo e você não quer que ele morra. Aí passa uma semana, 2, 3 semanas. Depois de certo tempo, vem o exército alemão e bate na sua porta. Eles batem na sua porta e perguntam para você o seguinte, eles falam para você o seguinte, estamos procurando judeus. Nós estamos vasculhando a casa de todo mundo. Tem algum judeu aqui? Pergunto para você. Pergunta simples, tá? Você fala a verdade para proteger o seu amigo? Você fala a verdade para o exército e fala para eles que tem um judeu ali, eles vão pegar esse judeu e levar embora para o campo de concentração? Ou você mente para o exército para tentar proteger o seu amigo? Vê. Essa pergunta aqui ajuda a gente a entender um pouco das motivações das pessoas. O que você faria? Você mentiria ou você diria a verdade, sabendo que o seu amigo vai ser morto? Você mentiria para o exército ou diria a verdade para o exército alemão? Pensa sobre isso aí e tenta entender que isso aí é só um exercício para que você consiga ter uma consciência um pouco maior sobre a motivação das pessoas. Vê.
Essa palestra aqui, eu não quero de forma alguma que você comece a achar que eu estou falando aqui que mentir é bom, que mentir é certo, que mentir... Nada disso. Eu não quero fazer julgamento moral sobre se é certo, se é errado mentir, sobre se é bom ou se é ruim mentir, sobre se você deveria ou não mentir. Nada disso. Tá? Esse julgamento moral eu não faço aqui, eu não vou fazer, não é comigo. O que eu quero é que você tente entender as pessoas e tente entender a si mesmo, para que você consiga lidar melhor com isso quando acontecer. Estamos entendidos? Então tente fazer esse exercício. Agora vem a chave, o ponto fundamental de toda essa palestra aqui. Lembrando que eu quero lembrar aqui que depois eu vou passar mais 2 pontos aqui e depois eu vou te dar um exercício que vai te ajudar a lidar com isso, beleza? Então, você quer entender por que as pessoas mentem? Veja bem, existem 3 motivos, basicamente 3 motivos, tá? Primeiro, as pessoas mentem para evitar um problema ou uma dor, uma coisa que vai atrapalhar a vida delas, uma coisa que vai gerar nelas muita frustração, muita dor, As pessoas mentem para fugir de problemas, ponto. Você tem certeza absoluta, você já mentiu alguma vez, desde quando você era pequenininha até hoje, você é uma pessoa adulta, sei lá quantos anos você tem certeza absoluta, você já mentiu algumas vezes para fugir de um problema. Se você disser assim, não, eu nunca menti, eu acredito, tenho certeza absoluta que você está sendo uma pessoa hipócrita e não quer aceitar a realidade. E esse primeiro ponto aqui diz respeito justamente à realidade. Vê, o conteúdo que eu apresento aqui não é um conteúdo para ser bonitinho, para você, nossa, cheio de florzinha e borboletas e passarinhos voando, nada disso. É um conteúdo para apresentar e falar sobre a realidade. Certo? E a realidade é essa. Eu já falei para você, todo mundo mente. Agora, quais são as motivações? A primeira motivação é para evitar um problema, para fugir de uma coisa ruim, para fugir de algo que vai fazer mal para essa pessoa. Certo? Tenho certeza disso, eu já menti para evitar os problemas e eu tenho certeza que você também já. Certo? Agora, como eu já te falei, não importa muito o porquê que você mentiu. A questão é, se você mentiu para atrapalhar a vida de outra pessoa, ou se você mentiu para se salvar, para ajudar, sei lá. A questão é, um dos motivos é, você mentiu para sair de um problema, para evitar um problema, certo? Segundo motivo do porquê as pessoas mentem, é para ter algo. Eu desejo uma coisa X, eu posso ir lá e mentir para ter o que eu desejo. Simples assim. Quantas pessoas você não conhece, tem certeza que você conhece, que mente aí na cara dura às vezes, só para conseguir alguma coisinha. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui que acontece bastante, tenho certeza que você já viu. Entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego e você coloca uma coisinha ali no seu currículo que não é tão verdadeira assim. Pô, você está mentindo para conseguir uma coisa que você deseja. O que você deseja? O emprego. Então você acaba mentindo para conseguir aquele emprego. Vê, novamente, não estou aqui fazendo julgamento moral da mentira, se é certo, se é errado, se você deveria ou não deveria. Eu só estou tentando te mostrar do porquê que isso acontece. Então, se você quer alguma coisa e você acha que não vai conseguir falando a verdade ou que vai ser muito mais difícil, você acaba mentindo por isso. Vê, isso acontece constantemente, frequentemente, a todo momento. É óbvio, você talvez não faça isso a toda hora, você não faz isso a todo momento. Mas uma hora ou outra acabamos fazendo. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, a gente faz coisas que não deveria. Simples. Agora, se você não quer aceitar isso, se você não gosta da ideia, paciência, isso não vai mudar a realidade. Tá? Terceiro motivo, as pessoas mentem, olha bem, esse ponto é importante. Muitas vezes as pessoas mentem para você, para te privar de uma dura verdade, de uma dor, de um problema ou alguma coisa do tipo. Porque talvez a verdade seja muito dolorosa e a pessoa não quer te machucar, a pessoa não quer te fazer mal, a pessoa acaba mentindo para você. Vou dar um exemplo prático aqui. Casal. Pessoas se casaram, digamos que você está casado há 30 anos de casado. Talvez você já esteja com seus 50 anos, 55 anos, talvez 60 anos, 30 anos de casado, é bastante coisa. Aí o seu marido chega para você e fala para você assim, nossa, meu bem, você tá gorda, você tá feia, você tá horrorosa, você decaiu, você tá velha, você tá cheio de ruga. Poxa, você quer ouvir isso? É óbvio que você tá mais gorda, às vezes, provavelmente você tá mais gorda, você tá cheio de ruga porque você foi 30 anos de casado. É óbvio que isso vai acontecer. Às vezes você, às vezes você não tem aquele corpo que você tinha há 30 anos. 30 anos de casado é muita coisa.
Só que ainda que você saiba de tudo isso como sendo verdade, você não quer ouvir esse tipo de coisa da pessoa que você ama, certo? Você prefere ouvir do seu marido que você está bonita, que você está linda, que você está espetacular. A mesma coisa a mulher que diria isso para o marido: você está gordo, você está pelancudo, cheio de pelanca aí, você está careca, eu daqui uns dias provavelmente vou acabar ficando, você está careca, você tem bafo, você tem mau hálito, você é um bêbado, você não faz nada, você não... Sabe, a pessoa não quer ouvir esse tipo de coisa, certo? Então, às vezes, a mentira serve para te privar desse tipo de dor, certo? Eu mentiria para, digamos que eu me casei, eu estou há 30 anos casado, é óbvio que eu iria mentir para minha mulher e falar para ela que ela está linda. É muito provável que eu diria isso do que falar para ela: não, você está velha, você está enrugada, você já decaiu, você não tem mais o corpo que tinha, você não é mais o que você era. Porque não vale a pena falar isso. Não faz sentido nenhum. Eu vou fazer ela ficar mal, vou baixar a autoestima dela, vou fazer ela perder a autoconfiança, vou fazer ela se sentir mal comigo e com ela também. Sabe, vai vir um monte de... Pra que isso? Então, às vezes você mente, eu tenho certeza que você já mentiu, pro seu filho, por exemplo, se você tem um filho. Ele fez um desenho horroroso na escola, aquele monte de rabisco, aquela coisa feia, cheio de cor, mas que não é bonito, não é engraçado, não tem nada. Mas você falou pro seu filho de 3 ou 4 anos: nossa, tá lindo. Você nunca fez isso? Eu tenho certeza que já. Ou pro seu filho, ou pro seu sobrinho, talvez você não tenha filho, então tem um sobrinho, ou para qualquer outra criança que você conheça. Então, às vezes você mente, não para sacanear, não para fazer mal, mas para... porque você sabe que a verdade em si vai ser muito dura, vai ser muito dolorosa, não vai trazer nenhum benefício para a pessoa. Todo mundo, toda vez é assim? Não. Porque tem gente que quer alguma coisa, como eu já falei, que as pessoas mentem para ter algo. Então, às vezes, a pessoa quer algo de você e ela mente. Na cara dura, mente. Dane-se se você vai sofrer, se você vai se sentir mal, se isso vai te fazer. Dane-se. Porque a pessoa quer. E você vai entender mais para frente daqui a pouco por que isso acontece. Então, vê. 3 motivos das pessoas mentirem. Primeiro, para evitar uma dor. Segundo, para ter alguma coisa que deseja. E terceiro, para te privar de uma dura verdade. Ah, mas eu não concordo com isso. Não importa, é a realidade. Ah, mas eu não gostei dessa ideia. Problema seu, é a verdade, é a realidade. As pessoas são assim, certo? Se você não gosta, paciência. Se você não quer aceitar isso, tudo bem. Mas a realidade não vai deixar de ser o que é. Certo? Então, quando alguém mentir para você daqui para frente, comece, reflita sobre isso. Pô, ela está mentindo, talvez tenha um problema, ela está fugindo, talvez ela queira alguma coisa, ou talvez ela esteja querendo me privar de uma coisa ruim. Certo? Agora, esse terceiro ponto, eu quero fazer um adendo aqui, em especial se você for casado ou casada. O seu marido ou sua esposa te traiu. Você não sabe que ele traiu. Na maioria das vezes a gente fica sabendo só depois. Então você não sabe que a pessoa te traiu. É muito pouco provável que a pessoa, o seu marido ou a esposa, venha falar para você: eu traí você. Não, a pessoa vai mentir. A pessoa vai mentir. E aí tem 2 coisas aí. Os 2 pontos aqui. A pessoa está mentindo sobre a traição. Por quê? Para fugir do problema. O problema não é a traição assim, o problema em si. O problema é a consequência da traição no relacionamento do casal aí, do marido com você ou da esposa com você. Certo? E segundo, para te privar de uma dor. Então, esses 2, porque às vezes, digamos, eu estou casado, eu traí a minha esposa. Digamos que isso acontece. Eu não quero que ela fique sabendo porque eu sei que isso vai magoar ela. Certo? Então, às vezes é por isso também. E é óbvio que o primeiro motivo vai ser porque eu não quero problema com ela. Certo? Então, aceite. Ah, mas isso não deveria acontecer. Não importa, não interessa, acontece. Se você, eu não me lembro muito bem as estatísticas. Já tem um tempo que eu vi, acho que as estatísticas foram de 2014. Dizem que 54% dos homens alegam e declaram já ter traído suas esposas. Ou ex-esposa, já ter traído, né? E 36% das mulheres, ou 34% das mulheres, alegam também já ter traído o seu parceiro. Então não importa se você gosta, se você não gosta, isso acontece. Certo? Paciência. O mundo está aí, tá aí. É assim que funciona. Agora, ou você pode ficar frustrado, chateado, triste por causa disso, ou você pode aprender a lidar com isso, que é o ponto que nós estamos tentando tratar aqui. Agora, por que essas motivações existem? E aqui eu vou explicar para você a parte mais científica do negócio. Qual que é a ciência por trás da mentira, me baseando num ponto, tá? Que é a neurociência. Vê. Então existem N motivos para as pessoas mentirem. Existe um monte de motivos. Vou me basear aqui essas 3 alegações que eu falei, ó, vou colocá-las aqui de novo.
das pessoas mentirem porque tem um problema, ou para evitar um problema, para conseguir o que desejam, ou para não fazer você, perdão, ou para não fazer você sofrer, eu vou me basear na neurociência. Na neurociência, a neurociência mostra para nós que nós temos, o nosso cérebro é dividido em 3 cérebros menores. O nosso cérebro é tudo isso aqui que você conhece. O nosso cérebro é dividido em 3 cérebros menores. O cérebro mais novo, o mais desenvolvido, ele está aqui, ó, tá? É o neocórtex. Depois nós temos o sistema límbico, que fica mais ou menos aqui. E aqui na base do nosso cérebro, existe um cérebro que é chamado de cérebro reptiliano. Tá? É o cérebro mais primitivo. E esse cérebro primitivo, ele tem uma função muito específica, certo? Que é analisar o mundo à nossa volta, se o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, vão nos trazer problemas ou vão nos gerar prazer, vão nos trazer dor ou vão nos gerar prazer. Então, esse cérebro aqui embaixo, na base do nosso cérebro, o cérebro reptiliano, ele tem essa função muito específica, que é analisar o contexto da situação das coisas que acontecem à nossa volta e mostrar pra gente o que está acontecendo. Aquilo dali que está acontecendo vai nos trazer dor ou prazer. Então é basicamente isso que ele faz. Óbvio, ele faz outras coisas, mas para o nosso entendimento aqui, basicamente é isso. Se ele analisa uma coisa que vai dar dor, que vai gerar dor, ele vai tentar fugir daquela dor. Se ele analisa a situação e aquilo vai dar prazer para ele, ele vai em busca daquele prazer. Então, ou ele foge da dor, ou ele busca o prazer. É isso que esse cérebro reptiliano faz. Ele foge da dor, ele faz a gente correr, ele faz a gente lutar às vezes para se proteger, ou ele vai buscar o prazer. E é basicamente por isso, eu vou mudar um pouquinho o contexto aqui para você entender. Por que às vezes quem quer emagrecer não consegue emagrecer? Porque o cérebro reptiliano fala para a pessoa, tá, mas comer aquele chocolate é muito gostoso, é muito prazeroso. A pessoa vai lá e come, porque a pessoa não consegue controlar a ansiedade, não consegue controlar esse desejo de comer. Por que você, digamos que você está no meio do mato e você ouve um barulho que parece ser um animal grande que poderia te machucar. Você já sai correndo, você não vai ficar ali olhando, você já sai correndo de medo. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro reptiliano já está programado para esse tipo de reação. Porque tem ali, pode lhe causar dor, pode lhe causar problemas. Ele vai fugir. Então tem chocolate, você vai comer chocolate mesmo precisando emagrecer. E tem um problema, uma coisa que pode te ferir, você vai fugir. Então basicamente é isso. Agora, veja bem, se o seu cérebro é programado para agir dessa forma, quando você fizer alguma coisa que não deveria, o seu cérebro vai agir do mesmo jeito. Então digamos que você fez algo que não deveria. E você tem que dar satisfação a alguém. Muito provavelmente você vai mentir para não ter mais problema, certo? Ou se você não fez o que deveria para conseguir alguma coisa e alguém pergunta para você, você fez? Talvez você minta se você quer aquilo, porque quando você mentir você vai conseguir o que você quer, mesmo que você não fez o que você deveria ter feito. Você entendeu mais ou menos a ideia? É mais ou menos por aí. Então, nosso cérebro funciona para buscar o prazer e fugir da dor. Ponto. Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Bom, vamos para o segundo passo. O primeiro passo, então, é aceite a realidade do porquê que as pessoas mentem. Eu não gostei disso, não quero, eu acho que não é assim, não. O que você acha ou deixa de achar pode fazer muito sentido para você, mas o contexto real é que não é só você que existe no mundo. Não é só você que... Sabe, o mundo é muito grande, está cheio de 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu vou ser bem prático e direto aqui, talvez você não goste de ouvir isso. Mas o que você acha não importa muito. Certo? O que eu estou me baseando para falar aqui, para apresentar para você, não é no que eu acho. É no que eu estudei. Não que o que eu tenha estudado é a verdade absoluta. Não é isso. Nada é verdade absoluta. Mas, o que você... eu acho que as pessoas mentem porque são mau caráter. Então você é mau caráter, porque eu tenho certeza que você já mentiu alguma vez na sua vida. Só que você não quer aceitar isso, você não quer assumir isso. Mas pense um pouquinho. Então, primeiro passo, aceite a realidade como ela é. Entenda por que as pessoas mentem. E eu já expliquei para você. Segundo, não exagere nas expectativas. E aqui está o maior problemão. Ver por que as pessoas mentem é bom você entender para você conseguir lidar com a situação. Agora, você não exagerar nas expectativas, você entender por que as expectativas podem te atrapalhar, isso aqui vai fazer você não ficar tão frustrado quando você descobriu uma mentira. Esse é o primeiro
primeiro passo que você deve dar para não sofrer mais com as mentiras, para não se frustrar, para não ficar triste, para não ficar chateado, para não ficar decepcionado. Esse é o primeiro passo. Não adianta nada você saber dessas coisas e não tentar aplicar na sua vida, perfeito? Vou deixar isso bem claro aqui. Então, você está sabendo disso, tente colocar isso na sua cabeça, absorver isso e tente aplicar isso de alguma forma na sua vida a partir de hoje. Primeiro, entenda que existe uma diferença crucial entre frustração e decepção. Se você entender isso aqui, você vai entender o que são expectativas e por que as expectativas nos atrapalham na maioria das vezes. Vamos lá então. Qual que é a diferença entre frustração e decepção? Vou começar pela decepção. O que é uma decepção? É quando, digamos, no casamento, você está casado e você e sua mulher, vocês combinam de se encontrar às 7 horas da noite no cinema. Você estava trabalhando, ela estava trabalhando, beleza, vocês não podem se encontrar na sua casa porque perderiam tempo, vocês combinam, tá, vamos nos encontrar às 7 horas da noite lá na frente do cinema para nós vermos um filme. Bacana, vocês combinaram, os dois disseram, eu vou fazer isso, vamos fazer isso, estamos combinados. Aí você vai para o cinema, você vai lá na frente do cinema, às 10 para 7 você já está lá, você está esperando o seu parceiro ou parceira. Ele não chega. Ela demora, ela se atrasa. Espera, chega às 7, passa das 7, chega às 7h10, chega às 7h20, 7h30, chega às 7h40, aí o seu parceiro chega. É óbvio que você vai ficar muito puto da vida. Talvez ele não te ligou, ele não te avisou, não te deu nenhuma satisfação, só fez você ficar esperando. Nessa situação, o que acontece é uma decepção. Só que toda decepção está interligado também uma frustração, tá? Mas vamos ficar só por aqui, por enquanto, vamos deixar só nesse contexto. Então, a decepção acontece quando você, digamos, combinou alguma coisa com o outro e o outro não fez. Então, a decepção depende do outro, tá? Depende do outro. O outro falou que ia fazer, o outro acordou com você, falou assim, eu vou fazer isso. Vocês concordaram, vocês fizeram um contrato ali, mesmo que um contrato invisível, que não é nada assinado, mas é um contrato social entre vocês dois, certo? Então a decepção acontece quando o outro não faz o que prometeu que iria fazer. A decepção depende da não ação do outro, depende do erro do outro ou digamos, do que o outro não fez, beleza? Acho que ficou bem explicado. E a frustração? A frustração não depende do outro. A frustração não tem nada a ver com o outro. A decepção sim, a frustração não. E por isso que você se frustra muito e joga a culpa no outro, falando que o outro te decepcionou. Não. Na maioria das vezes, o que você chama de decepção é uma frustração. Na maioria das vezes. O que é uma decepção? Acabei de explicar. É quando o outro não faz o que ele disse que ia fazer. É quando o outro faz o contrário do que ele prometeu que faria. É quando o outro vai contra o que ele disse. Por exemplo, ele disse para você, vou fazer isso. Aí ele faz uma coisa completamente diferente. Isso vai estar incluído dentro da decepção, porque ele fez ou deixou de fazer alguma coisa que prometeu. O que é uma frustração? É quando você cria uma expectativa sobre o outro e você alimenta essa expectativa. E quando o outro não faz o que você achou que ele faria, você fica frustrado, você fica chateado. Então a frustração não tem nada a ver com o outro, tem a ver exclusivamente com você. Por exemplo, colocar a ideia aqui de ir no cinema com o parceiro, do mesmo jeito. Você coloca na sua cabeça, olha só como é que funciona a frustração. Você coloca na sua cabeça, vamos nos encontrar às 7 horas da noite lá no cinema. Você colocou isso na sua cabeça. E aí quando chega 10 para 7 da noite, você está lá no cinema e liga para o seu parceiro ou para a sua parceira, vem aqui no cinema que a gente vai assistir um filme. É muito provável que não vai dar tempo de ele chegar lá e ele fala assim, não, mas não vai dar para eu ir, eu vou chegar atrasado, eu não posso ir agora, eu estou cheio de problema aqui, eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo sei lá o quê. É óbvio que ali você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você pensou que ia dar certo, você fez um plano com você mesmo, você criou uma expectativa com você mesmo, achando que o outro ia atender as suas necessidades, ia fazer o que você queria. Só que você não falou para ele, você não conversou com essa outra pessoa. E aí você pensa assim, algumas pessoas nesse tipo de situação diriam assim, você me decepcionou, porque você não fez o que eu queria que você fizesse.
você não me atendeu, você não me agradou e você me trouxe uma decepção muito grande. Tem gente que faz isso, tem muita gente que faz isso, mas isso não é decepção. A decepção depende do outro concordar com você, do outro falar com você, do outro expor para você o que ele vai fazer. Quando é você que cria aquela expectativa sobre o que o outro vai fazer ou vai deixar de fazer, é uma expectativa sua, é uma frustração e não uma decepção. Certo? Agora, quero fazer um adendo aqui. Existem situações em que o outro não precisa falar. Está implícito. Por exemplo, o casamento. O que está implícito no casamento? Primeiro, respeito. Segundo, confiança. Vou deixar só esses dois. Respeito e confiança. Está implícito no casamento. Precisa haver respeito e precisa haver confiança. Se não houver isso aí, nem casa, bicho. Sério, não começa não. Tem que ter respeito e ter confiança. Se você começou a namorar e o seu namorado não te respeita, se a sua mulher não confia em você, se a sua namorada, perdão, não confia em você, não casa, não vai pra frente. Não força a barra. Um casamento precisa ter respeito e confiança. Tem que estar isso está implícito. Se não houver isso, vai acontecer outros problemas. Então, um problema que acontece nas relações atualmente, sempre aconteceu, só que hoje está mais escancarado. Traições. O marido tem uma mulher, mas ele vai lá e fica com outra mulher. Isso é uma traição, beleza? Qual que é o problema aqui? O marido não precisa falar para a mulher, eu não vou te trair, eu serei fiel. O marido não precisa falar isso. Já está implícito no contrato social do casamento, na ideia do casamento já está implícito. Porque o casamento pelo menos aqui na nossa sociedade, o casamento é monogâmico. É só eu e o outro. Não tem que ter uma terceira pessoa. Certo? Então o meu parceiro ou parceira não precisa falar para mim, eu não vou te trair, eu vou ser fiel. Já está implícito. E aí quando ele te trai, quando ela te trai, é sempre uma decepção. Porque já estava implícito no contrato social do casamento que aquilo não deveria acontecer. Certo? Uma outra traição é quando o marido, isso eu acho uma coisa ridícula, se você já passou por isso, tente fugir desse tipo de relacionamento, é quando o parceiro bate na parceira. Ali, na boa. Cara, isso aí é ridículo. Isso não tem que acontecer, isso não deve acontecer num relacionamento. E se isso acontece numa relação, eu, sinceramente, a mulher tem que sair. Eu sei que é complicado, mas a mulher tem que dar parte desse sujeito e sair dessa relação, porque isso é uma coisa que não deveria acontecer de forma alguma. Isso é uma decepção muito grande para a pessoa, para a mulher que está sofrendo isso. E também, vou ser muito sincero aqui, caso você não goste, beleza. Mas o contrário também acontece, onde a mulher se aproveita da situação por ser mulher, por estar mais amparada e protegida, e também, às vezes, o marido é um banana, ela se aproveita da situação e maltrata o marido, às vezes até bate no marido. E o marido, óbvio, tem força para revidar, mas às vezes ele não revida. Isso acontece também, óbvio. Vou fazer uma adenda aqui, porque eu sei que pode ter gente que vai encher o saco. Isso acontece menos, tá? Mas acontece, eu já vi acontecer. E foi até engraçado de ver, mas não é legal isso. Não é uma coisa que deveria ser engraçada, mas foi, paciência. Então, a diferença entre decepção, o outro concordou, o outro disse que não ia fazer, o outro disse que ia fazer e ele não fez, ele não agiu de forma congruente com a sua palavra. Frustração é quando você cria expectativa, sem conversar com o outro, tá? Aceite, entenda isso aí, e você vai perceber que a maioria dos problemas, quando há mentiras, essas coisas, e relacionamento, você vai perceber que na maioria das vezes é você com você mesmo, tá? É que uma coisa importantíssima, não espere que o outro vá satisfazer ou se esforçar para te agradar, para satisfazer as suas necessidades ou desejos. Não fique esperando do outro. Não fique, porque você cria a expectativa de que o outro vai fazer tudo para te agradar. Não, para com isso. Para com isso. Porque na maioria das vezes, quando você cria esse tipo de expectativa, você vai se dar mal. Sabe por quê? Não porque o outro, o seu marido ou a sua esposa, não é porque ele não vai fazer. É porque ele vai fazer uma coisa ou outra. E na maioria das vezes ele não vai fazer tudo o que você quer. Às vezes ele não vai fazer nada num determinado dia, nada num outro dia, nada naquela semana. Porque às vezes ele está muito mais preocupado com ele. Eu sei muito bem que um casamento, uma relação não deveria ser assim. Mas pouco importa como deveria ser. O que importa é o que é, e o que é o seguinte, as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas. Certo? Vou dar um exemplo aqui muito simples e prático. Tem um monte de mendigo na rua. Mendigo, não sei. Tem um monte de gente passando necessidade na rua. Um montão. Um monte. Se as pessoas estivessem mais preocupadas com os outros, não teria ninguém passando fome na rua.
Eu tenho certeza que você vê mendigo na rua, você vê gente passando necessidade na rua, e na maioria das vezes você passa do lado e finge que não viu. Então vê, as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas. Então não fique esperando, não crie a expectativa de que o seu marido, que a sua esposa, de que seu filho, ou a sua mãe, ou seu patrão, ou o governo, ou sei lá, quem quer que seja, vai se esforçar para te satisfazer. Pare com isso, certo? Você é casado, você é casada, se esforce para satisfazer o outro. Isso é o jeito certo de agir. Mas não fique esperando que ele vai fazer a mesma coisa. Se ele fizer, se ela fizer, ótimo. Ótimo, perfeito. Mas não crie expectativa, porque você criar expectativa é o jeito mais fácil de você ficar frustrado, é o jeito mais fácil também de você ficar triste. Certo? Porque a expectativa é uma coisa de você com você mesmo. Agora, se você tiver condições de, eu tenho uma expectativa, eu quero alguma coisa do meu parceiro ou da parceira. Se você tiver condições, se você souber conversar, se você souber influenciar o outro, motivar o outro a fazer o que você quer, tente. Vai que ele faz. Vai que ela tenta te agradar. Mas não fique criando expectativa, assim, à torto ou direito. Porque as pessoas não são obrigadas a te satisfazer. Nem o seu marido, nem a sua esposa, caso seja, não são. Assim como você também não é. E se as pessoas tentam te agradar, se o outro tenta te agradar, se você tenta agradar o outro, é por puro desejo de agradar. É porque eu quero satisfazer a minha esposa. Eu quero satisfazer o meu marido. Eu quero que ele se sinta bem comigo. Você entendeu? Agora, mais uma verdade sobre as pessoas, e presta muita atenção nisso aqui, muita atenção. Mesmo que você não goste da ideia, aceite. O ser humano é naturalmente egoísta. Por isso que cada um está muito mais preocupado consigo. Vou falar de novo. O ser humano é naturalmente egoísta. Você dá muito mais atenção ao que você sente, às suas dores, os seus problemas, as suas necessidades e os seus desejos. Você dá muito mais atenção para isso. Quer saber? Uma coisa que eu ouço bastante é... A pessoa vem para mim e fala assim, Zé Carlos, o meu marido faz isso, isso, isso. A minha esposa faz isso, isso, isso. E tudo o que a pessoa fala diz respeito a como o outro age e que aquela pessoa não gosta. Aí eu sempre pergunto o seguinte, mas ele faz isso, 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 mas por que ele faz? Ele gosta de fazer, faz bem para ele se sente bem fazendo aquilo agrada ele de alguma forma. Já teve uma vez, a mulher chegou para mim e falou assim, Zé Carlos, o meu marido, ele gosta de assistir futebol, ele assiste futebol, ele adora aquilo, mas eu detesto, eu não queria que ele assistisse futebol mais. Eu quero que ele pare com isso, o que eu faço? Eu falei para ela assim, desiste. Ele gosta. Se ele gosta, ele vai continuar fazendo. E se ele deixar de fazer para te agradar, muito provavelmente ele não vai se sentir bem, certo? Se ele deixar de fazer porque ele percebeu que deve deixar de fazer aquilo, ótimo. Mas se ele fizer apenas para te agradar, ele não vai se sentir bem, a relação vai ficar cada vez pior, pode acreditar. Aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa que você faz que ele não gosta? Aí ela falou, eu não lembro exatamente, mas eu faço a coisa X ou Y, não lembro direito o que é. Aí eu falei, para de fazer isso para agradar ele. Adivinha o que ela disse? Não vou parar não, eu gosto. Eu falei, tá vendo? É a mesma situação. Você quer que o outro faça alguma coisa para te agradar, mas você não é capaz de fazer o mesmo por ele, por ela. Certo? Porque você gosta. É sempre assim? Não. Mas quando isso acontece, porque nós somos muito mais egoístas do que gostaríamos de assumir. O ser humano é naturalmente egoísta. Eu não sou egoísta. Você não quer aceitar que você é. Você é sim. Você começou a namorar com a pessoa que você quis, porque você achou essa pessoa legal, porque essa pessoa é atraente para você de alguma forma, porque essa pessoa, sei lá, você viu alguma qualidade nessa pessoa, você quis namorar com essa pessoa. Aí digamos que você é casado, você quis casar com essa pessoa. Hoje em dia, pelo menos, ninguém força. Não aqui onde a gente mora, na sociedade em que a gente vive. Ninguém força você a casar. Então você faz o que você quer, o que você gosta, o que você deseja. Você busca ter alguma coisa que você quer. É óbvio, isso não significa que você não vai ajudar as outras pessoas, que você não vai ser altruísta. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que todo mundo é egoísta, certo? E em certos níveis, eu não quero ficar falando muito nisso, mas em certos níveis, se você for estudar a respeito, você vai perceber que isso é muito forte. Eu recomendo um livro aqui, cara, se você quiser ler, é óbvio, se você quiser entender mais esse negócio do egoísmo,
um livro que chama O Gene Egoísta, certo? Procura aí depois, O Gene Egoísta, O Gene Egoísta. É um livro onde o cientista fala, mostra, tenta demonstrar pra gente o quanto que o ser humano é egoísta e o porquê disso. Ele mostra que isso não é necessariamente ruim, não é ruim, mas isso é natural, certo? Tenta procurar isso aí, eu tenho certeza que vai esclarecer bastante coisa para você. Um livro muito bacana. Agora, como que você pode evitar essas expectativas, né? Para você evitar as frustrações aí. Primeiro, dê mais atenção ao que você faz ou deixa de fazer, ao que você pode fazer ou não para ter uma vida melhor. Por quê? Normalmente, nós estamos focados, nós damos atenção no outro, o que o outro deveria fazer, o que o outro quer ou deveria mudar, o que o outro precisa fazer. Isso aí é a receita para a frustração. É a receita mesmo. Você vai criar expectativas, porque o outro deveria ser assim, o outro deveria ser assado, o outro... Não, esquece o outro. Esquece o que o outro deveria começar a fazer. Esquece o que você acha que seria melhor para o outro. Esquece. Foque-se em você, no que você pode fazer, no que você deve fazer. Você pode mudar um comportamento? Então mude. Você deveria mudar um comportamento? Então corra atrás. Certo? Às vezes você precisa mudar o jeito de falar. Então foque-se no que você pode ou deve fazer. Isso vai ser muito mais, digamos, muito mais prático e vai ser muito menos frustrante conforme o tempo for passando. Porque você passa a dar atenção para o que você pode fazer. E você, se você pode fazer, se você quer fazer, é muito mais provável daquilo acontecer do que se você ficar pensando no que o outro deveria fazer. Porque isso vai gerar frustração, porque você não controla o que o outro faz, e o outro muitas vezes dá muito mais importância para as necessidades dele, assim como você dá para a sua, certo? Vou dar um exemplo prático aqui. Você é casado, é casada. Tem algum comportamento do seu marido ou da sua esposa que você gostaria que ele ou ela mudasse? Pensa aí. Se tem, eu vou tentar adivinhar aqui que você quer que ele mude ou que ela mude, porque isso iria te agradar. Isso iria ser mais legal, mais agradável, melhor, mais interessante para você. E aí você diz, mas seria bom para a relação. Não interessa. O ponto é que não te agrada. E se ele mudasse, iria te agradar. Vê, você está muito mais focado no que vai te agradar, só que você está focado no que o outro deveria fazer. Só que você não controla o outro. Pare com isso, esquece isso. Pense. Ao invés de você pensar o que o outro deveria fazer, pense o que eu deveria fazer, o que eu posso fazer. É muito, muito melhor para você. Perfeito? Outro ponto. Comece a confiar nas pessoas à sua volta. Em especial as pessoas que você ama. Só que é óbvio, você tem que se lembrar que ninguém é perfeito. As pessoas acabam mentindo uma hora ou outra. Então vê. Quando alguém mente, você descobre a mentira, você passa a desconfiar daquela pessoa. Só que lembre-se, você também mente. Então, comece a confiar mais nas pessoas. Isso não vai fazer as pessoas não mentir, mas vai fazer você se sentir melhor. Certo? Vai fazer você evitar as frustrações, sabe? Aquele negócio de expectativas e tudo mais. Você confia nas pessoas, mas você se lembra que a pessoa não é perfeita. O problema é você confiar cegamente na pessoa. Acreditar que aquela pessoa é perfeita e nunca vai te fazer mal. Nunca vai mentir para você. Nunca vai te sacanear. Nunca. Esquece isso. Isso não é verdade. Isso acontece muito no início de uma relação. Certo? Você começa a namorar com a pessoa e você cria na sua cabeça a imagem de que aquela pessoa é perfeita, de que aquela pessoa é a pessoa mais extraordinária do mundo, e depois de um tempo você cai de cara no chão, porque é óbvio que aquela pessoa não é perfeita. Então, confie nas pessoas à sua volta, em especial nas pessoas que você ama, seu marido ou sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, as pessoas que estão mais próximas a você, porque isso vai fazer você ficar mais, vai fazer você se sentir melhor, perfeito? E o terceiro ponto aqui é o mais importante desse negócio de você evitar as expectativas. Entenda que a comunicação é sempre a melhor forma de evitar as frustrações, decepções e as expectativas que você poderia criar. Por quê? Porque eu me comunicando com o outro, eu posso falar para ele o que eu quero.
Eu posso falar para ele o que me desagrada, eu posso falar com ele e tentar entrar num acordo com ele ou ela sobre o que nós podemos fazer. Vê, não é o que ele ou ela deve fazer, é o que nós podemos fazer, é o que nós deveríamos fazer. E aí você cria um acordo com a pessoa, ó, vamos fazer isso, vamos parar de fazer assim, vamos tentar fazer assado, vamos, você entendeu? É a comunicação. Ah, mas o meu marido não gosta de conversar. Viu? Esse é o ponto. O meu marido não faz isso, minha esposa não faz aquilo. Não importa o outro, você tem que tentar. Nada é garantido. Não estou falando que você vai conseguir, mas você tem que tentar. Vamos tentar melhorar nisso aqui? Certo? Todo mundo precisa se comunicar. Às vezes, a comunicação de vocês pode estar totalmente desgastada, sabe? Mas você precisa aprender a lidar com isso e tentar se comunicar com o outro para que as coisas as coisas melhorem, certo? É de sua responsabilidade isso. Agora, um passo importantíssimo aqui é você entender que a expectativa, entenda isso, a expectativa é um tipo de desejo que a gente cultiva e alimenta. O que eu quero que você entenda aqui é, você sempre vai criar expectativa. Esquece a ideia de que você nunca mais vai ter expectativa e você nunca mais vai ficar frustrado. Esquece. Você vai criar expectativas. Criamos expectativas sobre tudo. Por exemplo, digamos que eu quero entrar na faculdade. Eu já começo a criar expectativa. Eu quero entrar na faculdade para entrar no emprego X, para ganhar tanto, para ter isso, para ter aquilo. Eu começo a criar expectativa. Eu começo a criar. Então a gente cria expectativa sobre tudo. Expectativa é o quê? É um desejo. É um desejo que a gente cultiva e alimenta. É um desejo. Só que esse desejo, se o desejo depende muito mais do outro para a sua realização, isso é um desejo que vai acabar sendo frustrante, ou tem grande potencial de ser frustrante no futuro, porque você não controla o outro. Já falei isso aqui várias vezes, vou continuar falando, porque é uma realidade e você tem que entender isso, certo? Então, a expectativa é um tipo de desejo que a gente cultiva e alimenta. Você sempre vai criar expectativas sobre o mundo à sua volta, ponto. Você vai criar expectativas sobre o seu trabalho, sobre o seu patrão, sobre o seu marido ou esposa, sobre o seu filho, sobre o que você deseja para o seu futuro. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Acontece. Só que se você começar a criar expectativas sobre as outras pessoas, o que as outras pessoas vão fazer ou deixar de fazer, como elas vão agir ou reagir, isso aí pode ser muito, 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 muito frustrante para você. Pode ser muito ruim para a sua autoestima, para a sua autoconfiança, para a sua motivação, para a sua... Você entendeu? Então, tente evitar isso. Se você percebeu que está criando uma expectativa, tente cortar isso aí, tente eliminar isso aí, certo? Ao invés de você criar expectativa sobre os outros, e você vai criar expectativa sobre você, comece a criar metas. Comece a criar metas. Qual que é a diferença de expectativas, desejos alimentados e metas? Expectativa é assim, o desejo alimentado e a expectativa é assim. Ah, as coisas serão assim, as coisas serão assado, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Isso é uma expectativa, isso é um desejo. O que é uma meta? A meta começa assim, eu quero tal coisa, ponto. Segunda etapa da meta, o que eu vou fazer para conseguir aquilo? Então a meta, o objetivo, tem um passo a mais da expectativa e do desejo, é um passo além, certo? Que é a ação que você vai dar para conseguir o que você quer. Então ao invés de você criar expectativas, crie meta. Por isso que você não deve criar expectativas sobre os outros. Porque você não tem como forçar o outro a fazer nada, certo? Você não tem como obrigar o outro a fazer nada. A única pessoa que você controla é você mesmo. Então, ao invés de criar expectativas, crie metas. Ah, eu quero isso. Perfeito. O que você pode fazer a partir de hoje para conseguir isso aí? É assim que funciona. Terceiro ponto. Então, eu falei do primeiro ponto, que é aceite a realidade, entenda por que as pessoas mentem. Segundo ponto, não crie altas expectativas. E terceiro ponto, aprenda a controlar suas emoções. A frustração é um tipo de sentimento, é um tipo de emoção. Então você precisa aprender a controlar isso aí, perfeito? Assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como o medo, assim como a vergonha, são sentimentos e emoções que nos afetam, perfeito? E por que você deve se controlar? Primeiro, quantas vezes frente a uma situação ruim, uma situação estressante, como por exemplo, no nosso caso aqui, quando alguém mentiu para você, você já se deixou perder o controle e acabou falando ou fazendo alguma coisa que não deveria. Se você é uma pessoa normal e já tem mais de 20 anos, talvez, até na adolescência acho que isso acontece muito mais, mas digamos que você tenha mais de 20 anos, acredito que isso já aconteceu com você. Você ficou estressado, alguém falou, fez alguma coisa que você não gostou e você acabou falando também alguma coisa que não deveria, certo? Quantas vezes isso já aconteceu?
Sabe, quando você não consegue se controlar frente a essas emoções que você acaba sentindo, isso pode gerar ainda mais problemas. Então, aconteceu uma coisa, você sentiu as emoções, você se deixou levar por essas emoções e as consequências disso podem ser ainda piores, podem gerar ainda mais problemas na situação, certo? Pois o seu comportamento acabou sendo influenciado pelas emoções e acabou fazendo as coisas ficarem ainda piores. Perfeito? Então, quando existe uma emoção, uma forte emoção, por conta de uma situação existe uma forte emoção, e você se deixa levar por essa emoção, as coisas podem ficar ainda piores. E qual que é a função primária das emoções? Esse aqui é importante você saber. Porque se normalmente você perde o controle, você precisa entender por que isso acontece. E se você entender isso aqui, você vai começar a levar em consideração as outras pessoas. Você vai começar a entender por que essas outras pessoas, seja quem for, que está muito perto de você, por que essas outras pessoas também perdem o controle de vez em quando. E veja bem, a função primária das emoções é a seguinte: elas existem para nos proteger. Primeiro ponto. Elas funcionam como uma resposta automática para que não precisemos gastar energia pensando para escolher a melhor decisão frente a uma situação. Funciona desse jeito. Alguma coisa acontece. E essa alguma coisa aciona uma emoção. Essa emoção vai fazer você agir instantaneamente, impulsivamente. Certo? Por quê? Porque aquela situação exige isso. O problema é que em algumas situações as emoções são acionadas e acaba gerando problemas para a gente, porque essas emoções nós não controlamos muito bem. A maioria das pessoas não consegue se controlar frente a certas emoções. Digamos, vou dar um exemplo mais vívido. Digamos que você está no meio do mato novamente. Você está andando na África. Na África tem leão. Você sabe que tem leão. Você está andando lá no meio do mato e de repente você escuta um rugido a 5 metros de distância de você. Você sabe que é um rugido de um leão, só que tem arbustos ali e você não pode ver o leão, mas você escuta o rugido e está muito perto, a 5 metros de você. Nesse momento, qual que é a emoção que vai brotar em você? É o medo. É medo. Se você falar que não vai ficar com medo, você tem um parafuso a menos aí. É o medo que vai surgir na sua cabeça. Certo? Perdão, o medo que vai surgir em você. Perfeito? E a partir do momento que o medo surgir, você não vai pensar 2 vezes, você vai sair correndo loucamente. Certo? Então, uma situação aconteceu, uma emoção foi acionada e uma reação espontânea e imediata aconteceu. Essa reação é um comportamento, é uma ação. Então veja bem, é assim que as emoções funcionam. Por isso que às vezes você fala sem pensar. Você já viu essa expressão? Eu falei sem pensar, eu fiz sem pensar. Por quê? Porque a emoção tomou conta e você não conseguiu se controlar frente àquela emoção. Mas existem coisas que nós podemos fazer para que nós possamos controlar melhor os nossos comportamentos frente a essas emoções fortes. Certo? A frustração, por conta de uma mentira, pode gerar aí a raiva ou pode gerar uma tristeza. Pode fazer você ficar puto com a pessoa e querer bater na pessoa, brigar com a pessoa, discutir com a pessoa, ou pode fazer você ficar triste e querer ficar quietinho no seu canto, chorar sozinho e sair, terminar, sei lá, o relacionamento. Certo? Então, uma situação que vai gerar uma emoção, que vai gerar outra coisa, que vai gerar outra, e as consequências vão ao infinito e além. Perfeito? Então é para isso que servem as emoções, para te proteger. Imagina, 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, você estava no meio do mato. Se você ficasse pensando sobre o que vai acontecer, tipo, uma pessoa, sei lá, você estava numa tribo, né? Uma tribo há 100 mil anos atrás, no seu grupo na sua família ali, e vocês estavam caçando e vocês tinham comida. Aí veio outra tribo e essa outra tribo vai roubar de vocês. Se você ficar pensando no que você vai fazer, pode ser que a outra tribo venha e mate todo mundo ali e pegue a comida de vocês. Certo? Então qual que é o instinto de sobrevivência? É a emoção. A emoção da raiva, da luta, para proteger a família, para proteger a comida, vai fazer com que você vá lutar com aquelas pessoas. Porque você não pode permitir que aquelas pessoas tomem o que é seu. E aí surgiu as emoções para nos proteger. É por isso que as emoções servem, para nos proteger. Certo? Se fosse um grupo de leões, vocês iam fugir, porque os leões iam te matar. Perfeito? Agora, o que importa de verdade quando o assunto é emoções? Vê, o que faz uma emoção ser boa ou ruim é a consequência do seu comportamento quando afetado por elas.
Não importa qual emoção você está sentindo, se é raiva, se é tristeza, se é medo, se é frustração, se é vergonha, se é seja lá o que for. Não importa a emoção que você está sentindo, o que importa é o que você vai fazer quando estiver influenciado por essas emoções. São as consequências das suas ações que vão importar. Opa, isso. Agora, como se controlar frente a essas emoções que podem te atrapalhar bastante? Primeiro, você tem que fortalecer a crença positiva sobre você e suas competências. O que isso significa? Tem muita gente por aí que fala assim, mas eu não consigo me controlar. Mas eu falo mesmo que eu tenho que falar. Mas é porque as coisas, quando acontecem, eu perco o controle mesmo e não estou nem aí e saio falando. Se você é uma dessas pessoas que pensa desse jeito, comece a repensar aí, beleza? Porque não é bem assim. Você pode sim se controlar, mas você tem que acreditar nisso. Não importa eu falar para você faça isso ou faça aquilo. Se você não acreditar que você pode fazer, que você pode pelo menos tentar fazer, você não vai fazer. Não é, o ponto aqui não é que o fato de você acreditar vai fazer com que você consiga. Não é isso. Isso é impossível, isso é uma ilusão. Mas o fato de você acreditar vai fazer com que você tente pelo menos. E a tentativa vai fazer com que você tenha mais chances de conseguir. Perfeito? Então acredite que você pode fazer alguma coisa, acredite que você pode mudar o jeito de ser, acredite que você pode mudar as coisas à sua volta. Se você não acreditar, se você não começar a acreditar, esquece. Se você não acredita que você é capaz, que você consegue, que você vai dar conta, esquece. Nada disso vai funcionar. Porque você não vai nem tentar. Essa é a verdade. Segunda, sempre pense antes de agir. Qual que é o problema aqui? Quando uma emoção te afeta, normalmente você não pensa muito no que fazer, no que vai fazer e qual pode ser a consequência. Se você estiver afetado pela emoção, você só vai fazer, porque como eu já falei, a emoção gera impulsos imediatos na gente. Só que quando você começa a querer se controlar, uma das primeiras coisas é você começar a pensar, eu estou aqui com raiva, essa situação está me deixando com raiva, mas se eu fizer o que eu estou pensando em fazer, qual pode ser a consequência disso? Aí tem dois pontos importantes. O primeiro, você vai levar um tempo para pensar, o que é ótimo, porque pode fazer a sua emoção diminuir, certo? Vai fazer com que você consiga respirar e se controlar. Segundo ponto, você vai poder pensar no que fazer. E aí você pode pensar um pouco mais, nem que seja por 5 segundos. Você vai pensar um pouco mais e pode refletir aí na sua cabecinha e vai fazer você tomar uma decisão melhor sobre o que você pode fazer. O que, consequentemente, pode gerar uma consequência muito melhor na sua vida, perfeito? Então, quando você perceber que está tomado por uma emoção, em especial a raiva, por quê? Porque a raiva é uma emoção muito forte. Quando você perceber que está tomado por esse tipo de emoção, para o que você estiver fazendo e pensa, se eu fizer isso, qual é a consequência? Normalmente, eu já ouvi isso, acredito que você também já tenha ouvido esse tipo de coisa. A pessoa pensa assim, eu vou, por exemplo, a pessoa está com raiva porque fulano falou alguma coisa. Aí fala assim, eu vou bater nele, eu vou bater nela. Aí você fala, mas para que isso? Não vai resolver. Aí fala assim, não interessa, vou fazer do mesmo jeito. Então, se você começa a pensar na consequência das suas ações, é muito mais provável que você comece a pensar em ações e comportamentos mais adequados à situação. Isso vai resolver todos os seus problemas? Não. Não importa você pensar no comportamento melhor, na consequência melhor. O que vai importar de fato é o que você vai fazer. Então pense no comportamento, pense na sua ação, no que você pode fazer por conta das emoções que você está sentindo e faça de fato o que for melhor. Beleza? Próximo. Aqui é importante. Na verdade, tudo que eu estou falando é importante. Mas pare de priorizar o problema. Concentre-se num objetivo positivo para você e para as outras pessoas. Em especial aqui, no caso de um casamento, concentre-se no que é bom para você e para o outro, não apenas em você. Normalmente a gente olha para a situação, a pessoa mentiu, você fica focado na mentira, você fica focado naquilo, e aquilo acaba te fazendo você ficar cada vez mais frustrado, cada vez mais triste, cada vez com mais raiva. Pare de pensar na situação, no problema. Comece a pensar no objetivo, o que eu vou fazer para superar isso, o que nós poderíamos fazer para que isso não aconteça novamente, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de coisa. Você entendeu a ideia? Porque se você se foca no problema, é muito provável que você vai ficar muito chateado, muito triste, porque o problema é doloroso, o problema é ruim. Agora, se você começa a focar num objetivo, ou seja, numa coisa que pode ser boa para você,
Caso você consiga atingir aquilo, você começa a focar em algo melhor, em algo diferente, você começa a dar mais atenção ao que você pode fazer e você deixa de dar atenção àquilo que você não pode controlar. Porque o problema já aconteceu, a situação já aconteceu, você não pode fazer mais nada com relação àquilo. O que você pode fazer é tentar superar aquilo. Entendeu a ideia? Pare de focar no problema, pare de focar no que te dá dor e comece a focar no que você pode fazer para superar aquilo dali. Aqui a pessoa mentiu para você. Digamos que a pessoa mentiu para você. Você vai sempre tentar entender a situação. Normal, natural. Mas o que você não deve fazer é julgar a pessoa, fazer julgamento sobre as motivações do outro. Ah, meu marido mentiu para mim porque ele é um sacana. Minha esposa mentiu para mim porque ela não vale nada. Meu filho mentiu para mim porque ele é um sem vergonha. Sabe? Pare de fazer julgamentos sobre as motivações e sobre a moral dos outros. Ah, meu marido mentiu para mim porque... Sabe? Pare com isso. Porque você nunca vai saber o que se passa na cabeça do outro. As motivações do outro estão na cabeça dele ou dela. Você nunca vai conseguir. Muitas vezes, vamos ser franco aqui, muitas vezes você não sabe nem por que você faz o que faz. Quantas coisas você já fez aí, quando você parou para pensar, você pensou, poxa, não devia ter feito. Você nem sabe o motivo pelo qual você fez. Tem certas situações que acontecem desse jeito. E ainda assim você quer julgar as motivações do outro, o que está na cabeça do outro, por que o outro fez o que fez. Tente entender, mas não fique fazendo julgamento. Tente se abster de julgamentos. Por quê? Porque o julgamento faz com que você crie ideias e ilusões na sua cabeça e normalmente esses julgamentos são negativos. Porque o que a outra pessoa fez, a mentira, você considera ruim. Então o julgamento do que você vai fazer sobre a mentira, sobre o outro, vai tender a ser ruim. Então tente entender a situação, mas pare de fazer julgamentos sobre as motivações do outro. Certo? Sobre as emoções, você precisa entender que, primeiro, é possível controlar uma emoção. Perdão, aqui está escrito errado. Aqui está escrito errado. Aqui está escrito que é possível controlar a emoção. Não é assim. O que você precisa entender é que não é possível controlar uma emoção. O que nós podemos fazer é controlar o nosso comportamento. Então veja bem, uma emoção você não pode controlar. Quando ela vem, certo? Quando a emoção surge, ela surge e pronto. Você precisa ser capaz de lidar com ela, você precisa ser capaz de se controlar. E a partir disso você mudar o jeito de agir diferente, agir melhor. Então veja bem, você não controla a sua emoção, o que você controla é o seu comportamento. É a sua ação sendo afetado pela emoção em si. Qualquer emoção, seja a raiva, digamos aqui que é a raiva. Eu sempre falo bastante de raiva, porque raiva é uma emoção muito forte, gera muita energia e tem uma tendência muito grande a nos trazer bastante problemas. Então vê, você ficou com raiva, você pode controlar o surgimento da emoção? Não, ela surge, ela vem e pronto. A partir do momento que ela surgiu, o que você vai fazer? Você vai deixar ela controlar você e vai fazer um monte de merda que você sabe que não deveria fazer? Ou você vai tentar se controlar e tentar agir da melhor maneira possível? Esse é o ponto. O surgimento da emoção não se dá pela situação em si, mas sim pela forma como você interpreta a situação. Certo? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa xingou você. A pessoa falou pra você, seu filho da puta. A pessoa xingou você. E agora? Como que você reage? Você vai ficar com raiva, porque a pessoa te xingou de filho da puta, e vai reagir por conta disso? E você vai xingar a pessoa também, e você vai virar as costas, vai sair andando com raiva porque você não gostou disso, ou você vai tentar bater na pessoa? O que você vai fazer? Agora, se você interpretou aquilo, a pessoa te chama você, seu filho da puta, você interpretou isso como algo ruim, como uma ofensa, você vai ficar puto da vida. Mas se você olha para aquilo, você ouve aquilo e fala assim, eu sei que eu não sou, não tem nenhum motivo para ficar com raiva, essa pessoa não faz diferença nenhuma para mim, você não vai ficar com raiva, você não vai se importar com aquilo. Aquilo não vai fazer nenhuma diferença para você. Então vê, não importa a situação, importa como você interpreta aquela situação. Agora, é óbvio que isso funciona muito bem, essa ideia, quando o assunto é interação social. Em certas situações isso não acontece. Por exemplo, uma pessoa está com arma de fogo, você coloca uma arma de fogo na sua testa. Você não tem interpretação ali, você vai morrer. Óbvio que você vai ficar com medo, não tem como interpretar de uma forma diferente para você não ficar com medo.
né? A ideia, a pessoa, sei lá, deu um soco na sua cara. Não tem muito o que interpretar ali. Você vai ficar com raiva porque você levou um soco, ou você vai ficar com medo da outra pessoa porque você levou um soco, certo? Não tem muita interpretação aí. O que é cabível de interpretação é situações sociais em que dá para, digamos, interpretar de uma forma diferente, certo? Então nem tudo encaixa aí, tá? Agora você precisa tomar cuidado, porque é a sua vida e certas coisas podem te atrapalhar. Então eu falei para você quais são os 3 pontos aí para você lidar melhor com as emoções. Eu falei o primeiro ponto, qual que era? O primeiro ponto é você entender a realidade de como as coisas funcionam e por que as pessoas mentem. O segundo ponto é você não criar expectativas ou evitar criar muitas expectativas. E o terceiro ponto é você aprender a lidar melhor com as suas emoções, a frustração, a raiva, a tristeza, o medo e assim por diante, perfeito? Só que algumas coisas podem te atrapalhar. A primeira coisa que vai te atrapalhar é se você não quiser assumir, se você não quiser aceitar a realidade sobre as pessoas, do porquê que as pessoas mentem e do porquê que você também mente, certo? Se você não conseguir aceitar essa realidade, não é essa realidade, se você não conseguir aceitar a realidade, as pessoas mentem, todo mundo mente, certo? Cada um por sua motivação específica. Mas de forma geral as pessoas mentem para evitar uma dor, para conseguir alguma coisa ou para não te fazer sofrer. Aceite, mas eu não quero aceitar isso, eu não concordo com isso. Tá, o problema é seu. Isso não vai mudar a realidade como ela é, perfeito? Todo mundo mente, até você. Aceite isso de vez em quando. Se você falar que não, eu não minto, eu nunca menti, eu sou uma pessoa, eu sou ungido por Deus, eu nunca vou mentir na minha vida, você está mentindo. Você está sendo no mínimo um hipócrita, perfeito? E aceite que nem sempre quem mente por maldade ou por ser uma pessoa ruim. Aceite isso, perfeito? Você não pode controlar as outras pessoas, não pode. Mas você pode controlar o que você faz. E se você começar a aceitar isso, você vai começar a lidar melhor com isso. Novamente, eu quero fazer mais uma vez o mesmo adendo aqui. Eu não estou aqui tentando justificar as mentiras, tá? Porque tem gente que, eu não sei, tem gente que é chato e fica enchendo o saco por causa desse tipo de coisa. Eu não estou aqui tentando justificar as mentiras. Mentir é bom, mentir é certo, mentir... Não. Eu nem estou aqui fazendo julgamento moral. Mentir é errado por causa disso, por causa daquilo. Mentir é bom por causa disso. Não. Eu estou aqui tentando mostrar para você o que você pode fazer para lidar melhor com essa situação. Perfeito? Entenda isso. Segundo ponto. Se você deixar que as pessoas te afetem emocionalmente, você vai acabar agindo emocionalmente, impulsivamente por conta disso. Então, se você é capaz de lidar melhor com as coisas, se você é capaz de lidar melhor com essa situação da mentira, você vai acabar agindo melhor. E se você deixar que as pessoas te afetem o tempo todo, por conta de uma mentira ou de outra, se você não consegue se controlar por conta disso, isso vai ser ruim para você. E, obviamente, o assunto aqui também envolve a convivência com outras pessoas, vai acabar sendo ruim para outras pessoas também. Agora, eu quero dar para você o presente que eu prometi lá no comecinho. Esse presente é um exercício que vai te ajudar a lidar melhor com as mentiras. Qual que é o exercício? O exercício consiste de 4 passos, 4 etapas, coisas simples, certo? Baseado em tudo que a gente viu até agora, tá? Primeira pergunta é a seguinte: escreve isso aí e tenta responder isso aí, perfeito? Esse exercício aqui é para você fazer. Não adianta nada você ver o exercício e não fazer, perfeito? Primeira pergunta: como você se sente quando você descobre que o outro mentiu para você? A mentira é interessante, mas você nunca vai saber da mentira antes, certo? A não ser que você já saiba o que é verdade, tá? Mas digamos que você não sabe do assunto, você não tem ideia. Quando você descobrir a mentira, é isso que nós estamos tratando aqui. Você descobriu a mentira. Como que você se sente quando descobre que o outro mentiu para você? É óbvio que aqui nós temos variações. Se for uma pessoa que você se importa muito, que você confia muito, você vai se sentir de um jeito. Se for uma pessoa que você não se importa, às vezes até dane-se, não importa se a pessoa mentiu ou não. Mas vamos nos focar aqui sempre na pessoa com quem você convive mais, na pessoa que está mais próxima de você. Acredito que o caso aqui seja o seu marido ou sua esposa, tá? Talvez seu filho, mas eu vou focar aqui num contexto de um relacionamento conjugal, perfeito? Então, como você se sente quando o outro mente para você? Quando você descobre essa mentira? Qual que é o sentimento que vem em você?
Vem um sentimento de tristeza ou vem um sentimento de raiva? Vem um sentimento de frustração ou vem um sentimento de decepção? Como que você se sente? Segundo, eu quero que você se questione. Por que você se sente dessa forma? É mais pela mentira em si ou é por conta de uma quebra de expectativa que você tinha para com o outro? Essa pergunta aqui é diretamente relacionada ao conteúdo, certo? É o conteúdo que você acabou de assistir, que eu já mostrei para você. Eu mostrei para você quanto que as expectativas nos afetam. E eu estou fazendo essa pergunta para que você comece a analisar se a forma como você se sente está mais relacionada a uma frustração ou uma decepção. Se a mentira se o seu sentimento está mais ligado ao que o outro prometeu que faria ou ao que você achou que ele deveria fazer. Eu acredito, na maioria das vezes pelo menos, você vai perceber que o que você sente está muito mais relacionado à sua frustração do que de fato a mentira do outro em si, do que uma decepção no caso. E se é esse o caso, é muito mais fácil de você lidar. Já expliquei para você o que você deve fazer, perfeito? Então eu quero que você se questione isso. Esse seu sentimento está mais ligado ao que o outro disse, a mentira em si, ao que ele fez, ou a uma expectativa que você criou? Terceira pergunta. Como que você normalmente reage ao descobrir uma mentira? Qual que é o seu comportamento? O que você faz a partir disso? É óbvio, provavelmente você está sendo afetado por uma emoção. Então leve isso em consideração. E que tipo de consequências essas suas reações, o seu comportamento gera na sua vida? Então, você fica com raiva, e aí você faz a coisa X. Que tipo de consequência isso gera no seu dia a dia, na sua vida, na convivência com essa outra pessoa? São consequências mais positivas, são consequências mais negativas? Que tipo de coisa acontece a partir da sua reação? Novamente, eu quero que você leve em consideração aqui. Eu não estou focando no comportamento do outro, porque eu já expliquei isso para você, o comportamento do outro você não pode controlar. Você só pode controlar o que você faz. Percebe a ideia? Então, o que a sua reação por conta da mentira, como que essa sua reação afeta a sua vida? Que tipo de consequências isso tem gerado no seu dia a dia? Em especial aqui na convivência com essa outra pessoa. Perfeito? E a quarta pergunta é a seguinte. A partir de hoje, para evitar frustrações e ter uma convivência melhor, superar as dificuldades da relação, qual seria a melhor forma de você reagir ao descobrir uma mentira? Então, digamos que quando você descobre a mentira, você percebe aí, analisando a si mesmo, você percebe que ao descobrir uma mentira, você percebe que você age impulsivamente e acaba falando um monte de merda que você não deveria falar. A partir disso, agora você pode pensar, tá, quando eu descobrir novamente uma mentira, como eu deveria reagir? Eu deveria parar e pensar melhor sobre o meu comportamento. Não porque eu vou perdoar o outro, não tem nada a ver. É só para que você não fique ainda mais frustrado. É só para que você não estrague ainda mais as coisas, para as coisas não fiquem, para que não fiquem ainda piores, perfeito? Então a intenção aqui não é que a convivência seja feliz, que mil maravilhas, que a vida vai ser perfeita, nada disso. É só para você conseguir reagir melhor quando certas coisas acontecerem. E nesse ponto, nessa palestra aqui, essa certa coisa é a mentira. Quando você descobrir que a pessoa mentiu para você, como você vai reagir? Pense bem sobre isso. E o objetivo central aqui é para que você consiga evitar frustrações, se sentir melhor frente à situação, ter uma relação e uma convivência melhor com uma pessoa que mentiu para você. Mas eu não quero mais ver essa pessoa, a pessoa mentiu para mim, a pessoa não vale mais nada, a pessoa não merece a minha presença na vida dela. Perfeito. Mas dependendo do jeito que você vai pensar, isso vai te afetar negativamente. Isso vai ser ruim para você mesmo que você não veja essa pessoa. Então saber lidar com essa mentira, mesmo que você não queira nunca mais ver a pessoa, vai ser melhor para você. Então vê que o objetivo central aqui é que você se sinta bem mesmo frente a essa situação. O nosso objetivo secundário é que a convivência seja melhor, caso você deseje isso, certo? Vê, uma coisa que você já sabe, mas que eu vou falar aqui, o mundo não é um mar de rosas, nem tudo é perfeito. Você não vai conseguir transformar a sua vida de uma hora para outra porque eu estou ensinando a você como fazer isso. Não vai ser nada fácil. As coisas são difíceis. O mundo
tá aí para te derrubar de vez em quando. Você não é uma pessoa perfeita, você faz merda, eu faço merda, a gente faz o que não deveria. Ninguém consegue ter a vida perfeitinha depois de ver uma palestra desse tipo, certo? Mas você tem que levar em consideração que o conteúdo aqui pode te ajudar bastante, tá? Então, primeiro, você deve aceitar que as pessoas vão mentir para você, as pessoas mentem para você e vai continuar mentindo, assim como você também de vez em quando vai fazer isso. Só que você precisa entender que se você se deixar levar por isso, certo? O tempo todo, se você se deixar ficar com raiva por conta disso o tempo todo que isso acontecer, quando você descobrir que estão mentindo para você, poxa, são 7 bilhões de pessoas no mundo e você não controla ninguém além de si mesmo. Então, se você se deixar frustrar, se deixar ficar com raiva por conta disso, a sua vida vai ser muito mais ruim do que deveria, certo? Você pode ter uma vida muito mais agradável se você levar em consideração que esse tipo de coisa acontece e você se preparar para isso, do que você se deixar levar por conta disso, certo? E você não precisa fingir que tá tudo bem, que tá mil maravilhas quando as pessoas mentirem para você. Ah, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão evoluída que eu não fico com raiva, que eu não fico frustrado, que eu não fico... Não, você não precisa fingir, você não precisa mentir sobre o que você sente, certo? Mas você precisa pensar sobre o que fazer quando isso acontecer, para que você não tome decisões precipitadas, para que as coisas não fiquem ainda piores. Porque as coisas vão acontecer, os problemas vão surgir, as pessoas vão mentir para você. Não tem como evitar isso. Você não controla as pessoas, você só controla você. Então, você precisa levar em consideração o que você pode fazer para que as coisas não piorem, certo? Então, você não deve aceitar as mentiras, mas você deve aceitar que as pessoas mentem, certo? Você não precisa aceitar, meu marido mentiu para mim, tá tudo bem, beleza. Não, você não deve aceitar isso, certo? Mas você precisa aceitar que isso vai acontecer. E quando acontecer, você deve tentar reagir da melhor maneira possível. Simples, mas é óbvio, não é tão fácil. Nada é tão fácil quanto parece, ainda mais quando o assunto é comportamento, quando o assunto é emoção, quando o assunto é relacionamento. Nada é tão fácil, nada é tão prático quanto parece, perfeito? É simples, mas não é fácil. Agora, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Algumas mentiras não são para a maioria das mentiras não são para te prejudicar necessariamente. Não são para te ferrar, não são para estragar a sua vida. As pessoas mentem pelas motivações delas. Mas algumas mentiras são realmente imperdoáveis, certo? Vou dar um exemplo aqui que acontece na convivência, já falei sobre isso, vou falar de novo, acontece nos relacionamentos conjugais. O seu marido ou a sua esposa trai você. E ele não vai contar, e digamos que um dia você descobre que a pessoa vai negar. Sabe, só o fato de você descobrir uma traição, na minha opinião, já é motivo para o relacionamento acabar. Tem pessoas que ainda assim descobriu a traição e querem restaurar o relacionamento, ótimo, perfeito. Se for esse o seu caso, eu posso te ajudar. Eu sou coach de relacionamento, ajudo as pessoas a terem uma convivência melhor com as pessoas que amam. Então, eu fui traído, mas eu quero restaurar o meu casamento. Beleza. Se esse é o caso, você entra em contato comigo e eu posso te ajudar com o meu trabalho. Perfeito? Mas eu, particularmente, se eu descobrir que a minha mulher, digamos que eu comece a namorar, eu me case. Caso você não saiba, eu sou solteiro, tá? Pelo menos por enquanto. Então, digamos que eu comece a namorar, eu me case. Eu descubro que a minha mulher me traiu. Eu acredito, hoje, com a forma que eu penso hoje, com as coisas que estão na minha vida hoje, eu acredito que eu não continuaria essa relação, certo? Eu não guardaria mágoa, eu não guardaria ressentimento, porque eu não tenho isso comigo de guardar mágoa e ressentimento. Mas eu não manteria um relacionamento com essa pessoa, tá? Eu sou assim. Agora, se você quer, beleza. Se você é o tipo de pessoa que mesmo depois da traição você quer manter o relacionamento, perfeito. Você não está errada, você não está errado. Cada pessoa é diferente, tá? Então, certas mentiras são realmente imperdoáveis, certo? Você não é obrigado a aceitar. E em alguns casos, independente da mentira, por conta da situação, por conta da pessoa que está mentindo para você, por conta da quebra de confiança, por conta da quebra de expectativas, não vai ter como. Você vai ficar puto, você vai perder o controle, você vai se deixar levar, você vai falar o que não devia, as coisas vão ficar uma bosta, vai ficar cada vez pior. Aceite, vai ser assim. Mas na maioria das vezes, você pode se controlar, se você quiser e se esse for o objetivo. Se você quiser ter uma boa convivência com outra pessoa, certo?
Esse é um ponto importantíssimo. Agora, eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: o que você mais gostou nesse conteúdo aqui? Essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de saber. Tá? Segunda pergunta. Escreve aí nos comentários para mim. Tá? Segunda pergunta. Você conseguiu perceber que esse conteúdo aqui pode te ajudar a lidar melhor com as mentiras que acontecem no dia a dia e ter um relacionamento melhor, uma convivência melhor com as pessoas, mesmo por conta dessas mentiras? Você conseguiu perceber que esse conteúdo pode te ajudar nisso? Responde aí para mim, põe nos comentários aí. E terceira pergunta: você quer saber como que eu posso te ajudar ainda mais a ter uma convivência melhor com as pessoas à sua volta, controlar suas emoções negativas e ter e evitar muitas frustrações desnecessárias no seu dia a dia, na sua convivência? Você gostaria de saber? Se você quer saber, se você gostaria de saber como que eu posso te ajudar, fique comigo até o final, daqui para frente, perfeito? Eu vou te apresentar um treinamento meu, já estou avisando, eu vou te apresentar um treinamento. Agora, se você não quer saber, tudo bem, perfeito, espero que você tenha gostado dessa palestra e que isso possa te ajudar. Se você quer saber, você fica até o final a partir daqui, perfeito? Vamos lá. Eu vou te falar de um passo a mais nessa sua jornada que você pode dar. Na sua jornada de melhorar as coisas à sua volta, melhorar a sua vida, ter uma convivência melhor com as pessoas que você ama, perfeito? Eu tenho um programa que chama Viver e Conviver, tá? Que é um programa onde eu ajudo as pessoas a melhorar a convivência com as pessoas que amam, tá? É um programa completo, são 10 encontros comigo. Esse programa eu cobro R$ 1.500 para você participar desse programa, para você ter a minha ajuda, eu e você, online mesmo, particular, eu e você mesmo, tá? Eu cobro R$ 1.500, mas não é desse programa que eu vou falar. Eu vou falar sobre o treinamento Emoções Destrutivas, como controlar suas emoções negativas, melhorar a convivência e ser mais feliz, certo? O que esse treinamento vai mudar em sua vida ao participar dele? Primeiro, você vai conseguir se controlar melhor frente às situações estressantes do dia a dia. Segundo, você vai conseguir entender melhor o outro e evitar as discussões desnecessárias. Terceiro, você vai conseguir gerar mudanças reais no seu relacionamento, tá? Seja com o seu marido, com a sua esposa, o foco mais esse, tá? Conjugal, mas também pode ser com o seu filho, com o seu pai, com o seu patrão, com o seu amigo, tá? Quarto, você vai conseguir superar as maiores barreiras e dificuldades que vão surgindo aí na convivência com as pessoas que você mais convive, certo? Ainda nesse treinamento você tem 2 presentes incríveis, que são 2 bônus que eu vou te dar. O primeiro bônus é o treinamento Problema Resolvido, onde você vai saber como superar os problemas que estão te incomodando talvez há muito tempo, problemas da convivência, problemas do seu dia a dia. Isso aí é um método, esse bônus é um método que visa te ensinar um passo a passo para você conseguir tornar as dificuldades da sua convivência, do seu dia a dia, mais fáceis de serem superadas, certo? O segundo bônus é o programa Fortalecendo a Convivência, onde você vai ser capaz de superar as diferenças que existem na vida 2. Vê, nós somos pessoas diferentes e precisamos aprender a conviver melhor, da melhor maneira possível, com as diferenças do outro. E eu sei que muitas das vezes, por conta de que, eu quero a coisa X, meu marido quer a coisa Y. Eu quero ser assim e ele quer ser assado. Eu quero ter a vida assim e ele quer ter a vida assado. Eu sei que essas diferenças afetam bastante o relacionamento. E esse programa, Fortalecendo a Convivência, tem a intenção de te ajudar nisso. Com esse programa tem o objetivo de te dar condições práticas para você ter uma vida amorosa melhor, muito mais fácil, muito mais tranquila, porque você vai ser capaz de entender o outro e você vai ser capaz também de mostrar para o outro quem é você e fazer o outro te entender melhor também, certo? Por isso que se chama Fortalecendo a Convivência. O bônus número 1, o treinamento Problema Resolvido, eu vendo ele a R$ 197. O bônus número 2, Fortalecendo a Convivência, o programa Fortalecendo a Convivência, o valor dele é de R$ 147. Então só de bônus você tem aí R$ 344 só com os bônus, certo?
Agora, para quem que é o treinamento Emoções Destrutivas? É para quem está verdadeiramente disposto a mudar positivamente a sua relação. Para quem sabe que precisa melhorar o próprio comportamento em algumas situações, para quem consegue aceitar isso. Para quem consegue aceitar que não é uma pessoa perfeita e está disposto a se esforçar para ter uma vida melhor com uma pessoa que você ama, certo? Para quem já está cansado, para quem está cansado de tantas frustrações e estresse por conta das brigas e dos desentendimentos da convivência, da relação, e para quem quer ter uma convivência mais agradável e pacífica ao lado das pessoas mais importantes da sua vida. Agora, para quem que não é esse treinamento não é para aquelas pessoas que preferem apontar o dedo para o outro e falar dos erros do outro, falar do que o outro deveria mudar, mas que não está nem um pouco se importando com o que deve fazer. Esse treinamento não é para quem acha que existe uma fórmula mágica que vai num passe de mágica resolver a sua vida. Não existe isso. Esse é um treinamento onde eu vou passar para você informações importantes que podem e vão fazer grande diferença para você, mas só se você botar em prática. Perfeito? Esse treinamento não é também para quem acredita que vai ser fácil, que tudo vai melhorar do dia para a noite e que o mundo vai ser uma maravilha, vai ser um mar de rosas amanhã. Não é assim. Esse treinamento não funciona assim, nada funciona assim. E se você acredita que tudo vai mudar do dia para a noite, que existe uma fórmula mágica e tudo vai ser fácil, esquece. A vida nos ensina que nada é tão fácil quanto parece. Agora, por dentro de fato desse treinamento, o que você vai encontrar lá? O treinamento Emoções Destrutivas é composto de 4 módulos, onde no primeiro módulo você vai aprender qual é o poder que as emoções têm sobre você. Você vai aprender, você vai entender como lidar adequadamente com as emoções. Você vai entender também como gerar mudanças reais na sua relação. E você vai aprender como superar as barreiras e dificuldades que vão surgir no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Cara, existem problemas, os problemas sempre vão existir. E o que você tem que saber é como superar eles. E depois que você superar um problema, adivinha, logo ali na frente vai ter outro. Então esse 4º módulo é para ajudar você a superar essas barreiras e essas dificuldades que vão surgir no meio do caminho. Certeza que vão. Cada uma das aulas é voltada especificamente para a geração de mudanças reais na sua vida, certo? As aulas não têm a intenção de ter um monte de informação, sabe? Que é jogada lá, um monte de coisa que você vai ouvir, que você vai ver e ficar por isso mesmo. Não. As aulas têm a intenção de apresentar um conteúdo, apresentar um conceito e depois disso você fazer um exercício e colocar em prática o que você aprendeu. Então todas as aulas têm conteúdo, tem exercício e para você colocar em prática. Todas as aulas seguem esse padrão. Conteúdo importante, conteúdo que vai ser relevante para a sua vida, atividade, exercício para você fazer, escrever e colocar em prática. Perfeito? Agora, qual que é o valor desse treinamento? O valor do treinamento Emoções Destrutivas é o seguinte. Os bônus, só os bônus, como você viu, o valor dos bônus é R$ 144. O treinamento Emoções Destrutivas, ele pode ser dividido em até 12 vezes de R$ 9,70. Acho que tem uma diferencinha aí, eu não tenho certeza, acho que é R$ 9,60 e alguma coisa. Acredito que seja isso. Mas R$ 9,70. Ou se você quiser pagar à vista, R$ 97. Então vê, só de bônus são R$ 344 que você vai ter de presente, de bônus. O valor do treinamento é R$ 9,70 em 12 vezes ou R$ 97 à vista. E ainda tem mais uma coisa importantíssima. Se em até 15 dias, você começou o treinamento, se em até 15 dias, depois de você pagar o treinamento, você assistir o treinamento, você falar assim, eu não gostei desse treinamento, esse treinamento não é para mim, esse treinamento não vai me ajudar, seja lá por qual motivo for, você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, certo? Você não precisa me explicar nada. Basta você apertar um botão e eu vou devolver o seu dinheiro, perfeito? Simples assim. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. O quanto vale para você ter uma vida melhor com a pessoa que você ama? O quanto vale para você conseguir superar as dificuldades da convivência? O quanto que vale para você conseguir se tornar uma pessoa melhor e conquistar uma relação melhor? O quanto que vale para você ter uma relação mais agradável e fazer a vida da pessoa que você ama mais feliz? O quanto que vale isso para você?
Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Esse era o objetivo principal, é apresentar um conteúdo que possa te ajudar. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assiste de novo essa palestra, assiste mais uma vez, assiste mais 2 vezes, assiste 3, 4, 5, 10 vezes, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, eu vou colocar o link desse treinamento Emoções Destrutivas aqui para você poder participar, fazer parte desse treinamento. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, ativa o sininho aí para você ficar sabendo das próximas palestras, do próximo conteúdo que eu vou apresentar aqui. Perfeito? Era isso que eu queria apresentar para você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!